Olá, outra vez aqui conversando com o Dr. Martins, mais uma vez um programa para falar de saúde, entrevistando gente sempre muito competente, que eu escolho a dedo para colocar coisas interessantíssimas sobre a vida, sobre a saúde, sobre os cuidados. Ele já veio uma vez no programa, você vai lembrar deles. Eu trouxe ele outra vez aqui porque foi muito boa aquela primeira apresentação. Trata-se do Dr. Tadeu Fernandes, que ele é um pediatra, mestre em pediatria pela Unicamp, ele é presidente do grupo de ambulatório da Sociedade de Pediatria de São Paulo e ele também é um articulista do jornal Correio Popular de Campinas, em que uma vez por semana, às segundas-feiras, ele escreve sobre pediatria. E o Tadeu é um pediatra geral, é um pediatra que faz de tudo, trabalha em consultório, trabalha em ambulatório. E eu sempre lembro que uma vez me perguntaram qual era a minha especialidade. Eu falei, a minha especialidade é cuidar de criança. O pediatra é o último dos clínicos gerais que ainda existe. Concorda, Tadeu? Concordo. O pediatra é aquele que cuida da pele, cuida do nariz, do cuida dedo da infecção urinária, do dedo quebrado, da pneumonia, da diarreia, né? Nós somos os últimos clínicos gerais. Talvez os gerontologistas, os que cuidam de velhinho, também sejam um pouquinho que nem a gente. Mas não tanto, né? A gente faz mais, né? Já faz mais. Crescimento, de vacinação, imunologia, aleitamento materno e tal. E é uma coisa muito legal. Eu fico muito feliz de ter escolhido essa especialidade e poder falar com as pessoas que vêm aqui e me ajudam a trabalhar bastante o conceito da saúde infantil. Tadeu, você teve uma vez aqui no programa falando muito bem sobre a questão dos resfriados de repetição, falando sobre tosse, falando sobre dar ou não dar xarope, aquela história toda. E também deixou no ar umas coisas muito interessantes, você falou muito da imunidade da criança, da questão da imunidade que começa intraútero e que se continua depois, do problema de todo mundo hoje usar antisséptico para tudo em criança, sabonete e tal. E nós deixamos para conversar hoje com você um pouco sobre a questão das vacinas, sobretudo a vacina da gripe, a diferença entre gripe e resfriado, mas também entrar um pouco nessa discussão nova hoje que nós estamos tendo, e que está ficando muito frequente. A gente percebe, inclusive, que a mídia e os laboratórios estão muito mais interessados em produzindo cada vez mais medicamentos probióticos, falando dos alimentos pré-bióticos, né? A diferença entre pré-biótico e probiótico, da alimentação natural, o que significa isso, o que é verdade, o que é mito, né? Vamos entrar por isso hoje, porque eu acho que as pessoas estão querendo saber um pouco disso aí. Até porque, Martins, mudou o perfil de doenças no nosso dia a dia. Você lembra, Martins, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nós somos ainda da velha guarda da pediatria. Eu sou mais velho que você. Mas naquela época nós tratávamos o quê, Martins? Nós tratávamos tinha enfermarias e diarreia, você lembra? Oh. Desnutrição. Crianças com... Não, e soro para todo mundo. A gente não usava soro oral, então as crianças com tudo internado, com sangue. Muita pneumonia, sarampo. Lembra da época do sarampo? Oh. E nós tínhamos esse perfil epidemiológico de doenças. Mas graças a Deus, o saneamento básico mudou nas grandes cidades, até nas pequenas cidades. Nós temos saneamento básico. Hoje nós temos água encanada. Muitos pacientes falam, doutor, dá um remedinho de verme. As avós, principalmente, porque na época da vovó tinha muito verme. E as pessoas davam verme. Tem gente que até hoje ainda toma verme todo ano, antivermífugo todo ano, que é uma contraindicação, esterilização do tubo digestivo com problemas graves, né? Isso Alguns mesmo, trabalhos mostrando que há doenças do adolescente e do adulto, doença de Crohn, crônica, associada à utilização de vermífugo, de rotina, que a gente não faz. Isso é um alerta até, né, Martins, para todos que estão aí nos vendo, que o remédio de verme no passado, na época da vovó, era frequente porque era água de poço. O esgoto corria a céu aberto. Nas casas tinham fossa, lembra da época da fossa? Hoje nós temos saneamento básico, hoje tem água encanada, hoje melhorou muito as condições de saúde. Então as verminoses diminuíram. As vacinas, hoje tem vacina para quase todas as principais doenças. Estamos esperando a vacina da dengue, né? Da dengue chegando. Mas você lembra aquela época da pneumonia? Martins, veja quantas pneumonias você tratava 10 anos atrás e quantas você tratou esse ano. Muito menos. Muito menos. E algumas que a gente trata a pneumonia com raio-x lá, a gente ainda acha que é viral às vezes, né? Porque a maior parte das antigas por pneumococo estão acabando graças às vacinas antipneumocócicas. Lembra os surtos de rotavírus que nós tínhamos? Enfermarias lotadas de rotavírus. Nós chegamos a ter lá na PUC uma enfermaria só de rotavírus.
Só crianças internadas com rotavírus. A rotavírus, lembrando as pessoas, é uma doença viral que dá muita diarreia, que hoje tem uma vacina que a gente dá no segundo, no quarto, às vezes no segundo, no quarto e no sexto, oral, e que salva a vida de muitas crianças, porque a rotavirose era uma infecção grave que não adiantava dar remédio, a gente não tinha, né? E às vezes ela estava grave. Então, saneamento básico. As vacinas, essas doenças infecto-contagiosas tendem a cair. Mas, por outro lado, crescem doenças crônicas. Mas outra coisa muito interessante, né, Martins? Antigamente a expectativa de vida era 49 anos, 50 anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro já chegou a 77 anos. Não vamos esquecer de uma coisa importante, inclusive com o pessoal do Ministério, outro dia, até vou trazer ele para ser entrevistado aqui, falou comigo sábado na festa da Unicamp lá dos 50 anos, o Paulinho Bonilha, que hoje é o coordenador geral para o Brasil da medicina pediátrica, né, do Ministério, foi aluno nosso residente na Unicamp, o aleitamento materno. Eles estão reconhecendo que quando a gente começou a lutar pelo aleitamento materno, também melhorou a mortalidade infantil, que caiu para 10 por mil, 9 por mil, quando a gente começou era 80 por mil. Né? Caiu 8 vezes a mortalidade infantil nos últimos 30, 40 anos. Aleitamento materno, a instituição da terapia de reidratação oral, o soro oral, isso tudo reduziu doença infecto-contagiosa. Mas hoje a preocupação no pediatra é outra. Nós estamos trabalhando crianças que vão viver 100 anos. Esse também é um projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente está falando muito isso, né? Crianças que vão viver 100 anos. Então hoje a gente vê muito as mães falando, doutor, eu não aguento mais, estou tratando minha osteoporose, eu estou tomando cálcio, vitamina D. Gente, a osteoporose, que hoje as mamães, as vovós estão sofrendo, é uma doença que nós pediatras somos responsáveis. Mas não só isso, né? A obesidade, o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, o diabetes, tem muito a ver com a dietética dos primeiros anos de vida, né? E que o pediatra que é responsável por ajudar a diminuir isso, né? A massa óssea, o osso, o total de massa óssea se faz até os 21 anos. Depois dos 21 anos, o osso estava pronto. Com 21 anos, o osso está pronto. Depois, é só troca-troca de cálcio. Então, nós temos que investir na alimentação dessa criança e desse adolescente para não ter osteoporose no final. E aí entra uma coisa importante, quando eu faço essa experiência, até uma dica para você fazer, eu fiz para meus filhos, eles ficaram impressionados. Pega um copinho de refrigerante de Coca-Cola, e o dia que você comprar o frango assado lá no final de semana, estiver comendo frango assado, pega o ossinho, põe dentro da Coca-Cola e leva seus filhos no dia seguinte para ver como é que ficou o ossinho. Ou então desentope a pia, né? O ossinho some, gente. Por quê? O ácido fosfórico do refrigerante corrói o osso. E hoje os nossos adolescentes se entopem de refrigerante e o osso vai sendo destruído. E você sabe que você tocou num ponto, eu uma vez lendo algumas coisas, eu descobri uma coisa interessante, que até ensinei para vários amigos meus, mas eu não tenho comprovação científica. Mas eu vi pessoas que tinham muitas câimbras e que estava associada a muito refrigerante com ácido fosfórico. Então quando você tomava esses refrigerantes, você tinha tendência a fazer, por quê? Porque dá hipocalcemia e hipomagnesemia. Baixo cálcio, você tem contratura muscular terrível. Era os refrigerantes que todo mundo toma na hora da refeição, né? Sobretudo à noite. E como o Martins bem disse, a diabetes. Porque está com diabetes lá no futuro. Diabetes lá no futuro está relacionado ao quê? A obesidade infantil, que vai reduzir a resistência à insulina, vai aumentar cada vez mais a resistência à insulina. E hoje nós temos que... Estamos falando de diabetes tipo 2, né? Que é associado a isso. Associado à obesidade infantil. Isso é muito interessante. E aí vai outras doenças. Hipertensão. O consumo de 5 gramas de sal é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. 5 gramas de sal é um daqueles saquinhos que tem lá no restaurante. Por dia? Por dia, por dia. E aí você vê aqueles caras preparando salada e jogando sal assim em cima da salada. Eu sou chato, eu estou comendo em algum lugar e eu vejo uma criança assim. Eu falo, filho, não põe sal. Tio, não sei. Porque é um vício comer salada com sal, né? Esse é o sal na batata. Esse é o sal que nós estamos vendo. E aquele sal que nós não estamos vendo, que está na salsicha, que está no presunto, que está no queijo, está no refrigerante. Todos os refrigerantes têm muito sal. E lembrando que o diet tem 10 vezes mais do que o não diet. Sal.
sal na bolacha, sal no bolo, esse consumo, hipertensão arterial. Então, essas doenças de adultos, a prevenção começa na pediatria. Consumo de sal, atividade física que vai prevenir a obesidade, consumo de açúcar, a baixa no consumo de cálcio. Você sabe que eu comecei a fazer no consultório uma coisa que eu sei que em termos de saúde pública é complicada, mas eu estou pedindo colesterol e triglicérides em crianças de mais de 4 anos. Não sei se você está fazendo isso também. De rotina. E estou tendo cada surpresa, Martins. Nós estamos tendo hipercolesterolemia em crianças de 8, 9 anos de idade. E essas crianças são as que vão infartar com 20, 21. E que a gente não sabe por quê, né? E não é dietético só, às vezes é genético, do próprio metabolismo da criança. Mas é o pediatra que tem que descobrir isso. Então, aquele acidente vascular cerebral, da hipertensão arterial, do erro dietético, do sódio tal, que começou na infância, e sal, você aprende a gostar de sal. Tem uma experiência que mostra o seguinte: você começa a pôr pouquinho sal. Aí, quando você não põe sal, você não acha a comida saborosa. Aí você põe mais um pouquinho. Então, tem gente que é dependente de grandes quantidades de sal. Se a decisão é 5 gramas por dia, um envelopinho, tem gente que come 15, 20. Isso é terrível, né? E ainda mais, tem junto com esse sal o iodo, né? Que também é alto, né? Que se dava para prevenção do hipotireoidismo, mas a dose era muito alta. Eles agora estão tirando também, né? E uma coisa muito interessante, a gente fica pensando sempre falando da criança. Mas o paladar da criança, isso já está muito provado, o Martins sabe muito bem disso. A gestante, ela já desenvolve o paladar da criança. Já foi feito, a gestante que come, por exemplo, isso, os flavors, os sabores. A gestante que acostumar muito sal, essa criança terá uma tendência a comer mais sal. O açúcar, a mesma coisa. Então, tudo começa, hoje, a gente está cada vez mais consciente disso. Intraútero. O pediatra tem que começar a se preocupar com essa criança desde o útero até a adolescência, que é uma fase que às vezes passa batido, né, Martins? Você sabe que isso que você coloca agora, às vezes as pessoas falam que eu sou um entrevistador que falo demais, mas é que eu gosto de debater também. Pediatria é uma coisa que eu gosto muito e aproveito quando uma pessoa tão inteligente está sendo entrevistada por mim. Tem um trabalho recente, você deve ter visto, eu vi um vídeo maravilhoso sobre isso, de uma pediatra americana, começando a falar de uma coisa sobre o feto aprende intraútero. E ela conta, além dos flavors, né, crianças em Dijon, um trabalho feito em Dijon, mães que tomavam suco de cenoura na gravidez. Quando o nenê nasce, ele adora sopinha de cenoura, muito mais do que qualquer outra, porque ele aprendeu o sabor de sabor. O cérebro fetal, ele grava essas coisas, faz uma sinapse, marca no cérebro esse sabor. É por isso que a dietética cultural, por que brasileirinho gosta de arroz, feijão e bife e batata frita, porque a mãe comia? Por que indiano come curry? Por que chinês come e japonês come peixe cru? Porque a mãe comia, né? Agora, está aparecendo umas coisas sensacionais nesse sentido, e esse trabalho mostra isso. Os caras estudaram a Segunda Guerra Mundial, em 1944, os alemães cercaram a Holanda, né, Amsterdã. E houve uma grande fome, as pessoas comiam 2.000 calorias por dia. E nesse período de um ano, elas comiam 500 calorias por dia. Terrível, não tinham muito o que comer. Essas crianças nasceram todas com muito baixo peso. Elas viveram num útero em que elas aprenderam a consumir tudo que podia de caloria. Cada caloria que entrava tinha que comer, porque comia muito pouco. Elas nasceram. Os alemães perderam a guerra, os aliados chegaram e chegou a comida. Essas crianças continuaram com o que elas aprenderam intraútero, que tinham sido preparadas para viver numa vida de muito pouca comida. Então o organismo dela aproveitava tudo. Foram todas obesas e hipertensas, porque o que dava de comida elas comiam. Então vira aquela do ketchup de criança que nasce baixo peso e cresce muito, tem doença renal por hipertensão, tem obesidade, porque aprendeu intraútero que era para aproveitar tudo que podia. E a última coisa sensacional do que você está dizendo, mães que nas Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, estavam lá naquele lugar, estavam grávidas. Essas mulheres deram à luz bebês e elas apresentaram uma doença emocional muito frequente, que é o estresse pós-traumático, com pânico, depressão, etc. Pois bem, as crianças nascidas dessas mães apresentaram sintomas e tendências de ter estresse pós-traumático. Ou seja, aprenderam intraútero, uma doença que a mãe estava tendo. É uma coisa impressionante. Daí vem os 1000 dias que você falou naquele outro programa. Quer dizer, intraútero, você já começa a se desenvolver e os 2 primeiros anos de vida são fundamentais e aí você começa a ter tudo isso. Aquela ansiedade que toda mãe tem, que no primeiro filho, vem no consultório do pediatra, ganhou peso, doutor, ganhou peso, está ganhando peso.
esse ganho de peso, essa ansiedade para ganhar peso, o bebezinho, isso vai repercutir na vida adulta. Porque essa criança vai ser uma criança que está sendo doutrinada a comer, 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 engordar, engordar, engordar. Depois chega com 2 anos, não, agora não quero mais que engorde, agora para. A criança não é assim, né? Exatamente. E aquela história assim, está amamentando, mas não ganhou peso, doutor, só ganhou 200 gramas essa semana. Está crescendo a curva? Está subindo? Está mamando. Não precisa ganhar 40, 50 gramas por dia, ser gorducho. Aquela história do baby sugar, né, do bebê de açúcar que a gente rolava ele no chão assim, tão gordinho, né? Os concursos de beleza infantil, todo mundo gorducho. É o padrão de beleza, antigamente, né? Só para pegar um negócio que você falou que é muito interessante e que eu quero repetir uma informação que eu tenho. Há trabalhos mostrando que essa prática de fazer vermífugos de rotina em crianças, hoje em dia, é uma das suspeitas para explicar algumas doenças graves do tubo digestivo do adulto, tipo doença de Crohn, que dá diarreia, dá perfuração, etc. Essas crianças, claro que não todas, sempre existem, eram crianças que, submetidas a vermífugos constantemente a cada 6 meses, teoricamente, elas eliminavam tantos patógenos que o intestino não fazia anticorpo antipatógeno, começou a fazer contra a própria mucosa e depois faz uma doença autoimune que lesa o intestino gravemente. Não tem sentido dar antibiótico, dar vermífugo, dar remédio se você não tem nada. Come bem, come comida boa, come comida natural, come coisa sem química, come coisa sem remédio, usa uma alimentação dietética e os probióticos e os prebióticos. Fala aí pra ele. Hoje nós somos muito assépticos. Eu vou repetir uma informação que já falei em outro programa. Nós somos 10 trilhões de células e devem conviver conosco 100 trilhões de bactérias. Nós somos 10 vezes mais bactérias do que célula. É assim que nós somos feitos. Mas, usando sabonete antisséptico, o que mais vende hoje é aquele que tem a propaganda é antisséptico. Após escovar o dente, ninguém mais se contenta hoje de escovar dente, usa enxaguatório bucal, esterilizando a mucosa da boca. Hoje, menininhas, crianças, seguindo uma tendência das mães, na higiene vaginal, usa sabonete íntimo com pH 4, pH ácido. Não, e na TV, né? Os caras mandam usar qualquer coisa, né? Infelizmente, o uso indiscriminado de antibióticos faz com que a nossa microbiota intestinal fique zerada. E o que é pior, os nossos alimentos estão cada vez mais assépticos. A gente faz uma experiência, isso você pode fazer na sua casa, para você ver o que nós vamos falar aqui. E eu fiz isso daí, mostrei para os residentes, eles ficaram abismados. Faça 2 tortas de frango. Assa uma no micro-ondas e a mesma torta assa no forno convencional. Tira as 2 tortas, deixa guardadinha num armário. Vamos fazer uma aposta. Qual que vai estragar primeiro? A torta do forno convencional, em 3 dias, já azedou. A do micro-ondas demora 7 dias para azedar. Se você quiser esterilizar alguma coisa, coloca no micro-ondas. Não sobra viva alma lá dentro. Por quê? O micro-ondas esteriliza do centro para a periferia. Ele rompe as membranas das bactérias. Isso. E o que acontece com isso? Nós estamos dando para a nossa criança, às vezes a mãe sai para trabalhar e deixa a papinha no forninho de micro-ondas só para babar, apertar o botãozinho, para depois dar aquela comida plástica para a criança. Vamos evoluir um pouquinho mais. A mamadeira? Prepara a mamadeira no micro-ondas. No micro-ondas, a mamadeira que ficou lá no esterilizador de mamadeira. E que ficou congelada às vezes. Ou ficou congelada. A criança passou de 1 ano, começa a tomar o leite tradicional, só que o leite tradicional é o leite longa vida, que é fechado com 6 camadas, fechado a vácuo, não tem uma mísera bactéria. Eu lembro, eu adorava minha avó quando eu era criança, Martins. Eu torcia pro leite azedar. Porque ela fazia coalhada? Ela fazia coalhada de doce de leite. Eu pergunto para vocês hoje, leite azeda, Martins? Não, porque ele é fechado a vácuo, não tem mais bactéria. Ele só azeda quando você abre e deixa ele aberto, aí ele contamina porque cai. Contamina. Mas sucos para as crianças, hoje sucos em embalagem longa vida. Então nós estamos vivendo num mundo antifúngico, antibacteriano, antivermífugo, que nem você falou. Nós estamos vivendo 0 estímulo para que o nosso sistema imunológico trabalhe.
Então, esse é o grande problema, Martins. Nós estamos precisando retomar, voltar ao passado um pouquinho. Como é que você vê a questão dos alimentos prebióticos e da oferta de probióticos? Você é a favor? Como é que você faz? Precisa. Hoje... Você sugere a mãe fazer iogurte, coalhada? Você usa algum preparado com esses lactobacilos? Eu tenho que aderir à tecnologia. Chega as mães e falam assim, doutor, o que eu compro? Eu vou comprar esterilizador de mamadeira, aquela praga chamada andador, depois um dia a gente pode gravar só sobre andador, aquela praga, o que eu vou comprar? Eu falo, mãe, você vai comprar 2 coisas. Já que você quer comprar, tá consumista, vamos comprar 2 coisas. Compra aquela máquina que faz propaganda, o Master Juice Suco, aquele que você põe o abacaxi em cima, sai o suco embaixo, põe a maçã em cima, sai o suco embaixo. Esse é o melhor investimento que você faz. Primeiro introduz o suco. No mês seguinte eu falo, sabe aquilo que você vai jogar fora? Guarda que no mês que vem você não vai mais jogar fora. Então eu dou suco para a criança, daí eu pego aquilo que sobrou, que iria para o lixo, que é a polpa, e a gente faz papinha para a criança com essa polpa. Isso é fibra. Por que nossas crianças têm tanta constipação intestinal? Esse é o que a gente chama de pré-biótico, né? Que são as fibras. São as fibras. Porque eles não comem fibra, é tudo batido, Martins. Nos grãos também tem, né? Na aveia. Eu dou muita aveia para criança desde pequenininho. Tudo. Às vezes eles se assustam. Aveia, doutor? Aveia não é para cavalo? Não, pode dar para criança. Pode para criança também. E eu até brinco, né? Chegou uma mãe, essa eu vou contar, você vai morrer da risada. Chegou uma mãe no consultório desesperada, tinha que passar na frente, todo mundo brigou com a secretária. Vou passar na frente, meu caso é de urgência. Falei, não, tá bom, sobe aqui, eu penso. Falei, que será que está chegando, né? Doutor, o caso é urgente, precisa fazer uma lavagem estomacal. Por quê? Ele estava gatinhando já agora, doutor, e eu me distraí. Ele foi lá no potinho de ração do Totó e comeu a comidinha do Totó. Falei, meus parabéns. A melhor comida que tem hoje numa casa é a comida do cachorro. Por quê? Você tira o arroz, você tira o que presta, que é a casca do arroz, e vai fazer ração. E dá o chamado arroz beneficiado para a criança, né? Que é o que tira o que é bom, né? A farinha, o que é bom, o farelo, vai para o cachorro. E o que é ruim da farinha, a refinada, vai para a criança. Ou seja, hoje, a comida do cachorro, Martins, é a comida mais saudável que tem dentro de uma casa. Você concorda ou discorda? Não, eu nunca pensei assim, eu acho que você tem razão. Eu sou a favor do arroz integral, eu ajudo a mãe se ela gosta de comer arroz integral. Eu falo, às vezes as pessoas resistem, mas eu falo, olha, eu gosto de comida integral, eu gosto de alimentos que não são beneficiados, entre as que tira tudo que é bom, a casca do arroz que é a mais vitaminada é tirada. Mas é bom lembrar que isso que tira do alimento não joga fora não, é usado para fazer a ração. Agora, quando você faz o suco de abacaxi e fica aquela polpa, eu acho genial pegar aquela polpa, fazer doce, torta, eu acho muito legal. Eu também falo para as mães às vezes, lava bem a maçã e dá a maçã com casca, mas com casca, doutor, dá com casca. Porque, só que as pessoas resistem muito, e nós parecemos uns velhos conservadores falando dessas coisas. Mas isso é uma coisa muito importante, né, na saúde das crianças. Aliás, aproveitando isso, existem coisas que as pessoas perguntam, algumas famílias falam, mas fulaninho não tem nada, doutor, por que a minha filha tem tanta coisa? O que precisa para ter saúde, né? Até recentemente saiu numa revista alguns pontos desse tipo, até eu às vezes quando escrevo para essa revista, e faço algumas coisas também online para eles. Quais são os 5 ou 10 coisas mais importantes para ter saúde numa criança, né? Primeiro é aleitamento materno, né? Não é que se não mamou vai ser doente, mas é que se mamou bem, tem muito mais chance de ser saudável. Agora, tem gente que mama no peito e tem doença, mas é uma coisa genética, outra história. Quer dizer, então é preciso não pensar em nada mágico, não tem mágica. Tem que pensar assim. Então, probabilidade, a gente está falando de probabilidade, que é mais chance. A segunda coisa é sol, você já falou. Para ter cálcio, para ter vitamina D, tomar sol. A terceira coisa, muito interessante, são as vacinas. A quarta coisa é alimentação natural com o mínimo de química possível. A quinta coisa é carinho, afeto, amor, atenção e cuidado com a criança. Essas 5 coisas, e eu ando falando muito sobre isso, elas são fundamentais no desenvolvimento da vida. Crianças abandonadas, terceirizadas, sem pai, sem mãe, ficam doentes. Crianças que ficam logadas em creche, trancadas sem carinho, diminuem o crescimento, desaceleram o crescimento. Beijo, carinho e atenção, aumenta o hormônio de crescimento. As crianças crescem melhor. Então, essas coisas são banais e básicas e primárias da puericultura, e a gente fica achando que a pediatria dá remédio, da vacina. Não é bem assim, você tem que fazer essas coisas fundamentais, né?
Se você seguir essas 5 coisas, não sei se você agrega alguma outra nessas 5. Eu vou acrescentar mais uma coisa interessante, que você falou em crescimento. Primeiro, carinho já está aprovado, o amor estimula o crescimento. Outra coisa que estimula o crescimento é o sono noturno, porque o hormônio de crescimento é liberado à noite. Agora, aquela criança que vai dormir 11 horas à noite, ele perdeu 1/3 do seu tempo de crescimento não crescendo. Então, guarde, você cresce à noite, você criança, à noite e dormindo. E outra coisa que você pegou, muito bom, acho que entra 6 também aí. Então, é o seguinte, outra coisa importante é cuidado com luz fria. Né? Quer dizer, as pessoas não sabem, não é o tempo só que você fica no computador ou na TV. Aquele tipo de luz mexe com a produção de melatonina. Se você fica no computador, se você fica no computador 1 hora antes de dormir, você dorme mal. Então, tenta usar computador, e eu estou falando isso, a minha mulher briga comigo, porque eu ontem fiquei até 1 hora no computador. Agora, velho já vai dormir mais, né? Mas as crianças que ficam mais de 1 hora por dia na frente de uma tela, qualquer tela, até a tela do iPhone, até a tela do computador, elas têm deficiência de produção de melatonina, de hormônio que induz o sono, que é o que você está dizendo. Então, também tem esse cuidado. Ainda, né, você colocou a 6ª, eu vou colocar a 7ª, que é o cuidado com o lazer dessas crianças, né? Quer dizer, as crianças de hoje estão fazendo lazer eletrônico, né? Elas ficam na maquininha lá sem parar, depois não dormem bem, ou fica resistindo ao sono, fica olhando aquela luz ali, fazendo aquele joguinho, então no computador, e não fazem exercício, não vão para o sol, não correm, não brincam, né? Porque o hormônio de crescimento também é produzido pelo exercício, né? Quer dizer, então você começa a se dar conta de que como uma sociedade faz tanta coisa errada e depois fica dando remédio para corrigir uma coisa que não é o remédio que vai corrigir. Tem criança que pede, tem mãe que liga, não tem um remedinho para ele dormir? Falo, não tem, filha. Tira o computador, tira a TV, põe durante o dia, segura, bota ele para ir na rua, faz ele jogar futebol, leva ele no sol, faz ele nadar, faz ele brincar com o cachorro. Eu tenho escandalizado aí as pessoas nas minhas conferências que eu receito cachorro para algumas crianças. Não tem pai, não tem mãe, está triste, está chorando, eu mando pôr um cachorrinho para brincar com ela, porque ela corre no quintal, põe a coleirinha, dá comidinha para o cachorro, pode comer até um pouco de ração, agora estou ficando sabendo por você. Brincadeira isso, né? Mas eu acho isso, viu? Eu acho que... Agora, e os probióticos? Os probióticos, só para o nosso telespectador entender, o pré-biótico é uma fibra. Aqui não é telespectador, aqui é pessoal da internet. Da internet. Como é que fala? O internauta? Internauta. O que é um pré-biótico? Todo prebiótico é uma fibra. Todo prebiótico é uma fibra. Então, prebióticos são fibras alimentares saudáveis. Que elas ajudam o intestino a funcionar melhor. Tal. E o que são probióticos? Probióticos são bactérias que causam benefícios ao ser humano. E às vezes tem produtos que têm o pré mais o pró, daí chama-se simbiótico. Então, só para entender essa história, o que é pré, o que é pró e o que é simbiótico. Essas bactérias, hoje nós estamos chegando ao absurdo de ter que dar bactérias, porque nós estamos vivendo num ambiente 0 bactérias. Então, basicamente é isso. Estamos tendo que dar fibra pré-biótica, porque nossa alimentação está pobre em fibra. Então, eu estou até fazendo uma pesquisa, Martins, lá na nossa clínica, nós somos em 8 pediatras. E nós estamos fazendo um levantamento, vamos completar 2 anos de levantamento. Quais são as patologias mais frequentes hoje no consultório de pediatria? Já posso te adiantar que quase 80% da doença de base tem um fundo nutricional e um fundo comportamental. Hoje as nossas crianças estão ficando doentes por falta de uma boa alimentação e por falta de, o que se fala muito, carinho, amor, cuidado, presença. E sempre lembrando o que o Martins fala, presença não é quantidade, é qualidade tem muita gente que fala, pô, você é muito machista, você é contra que as mulheres trabalhem. Não, eu acho que a mulher, com todo o mérito, ganhou o mercado de trabalho. Hoje nós temos grandes executivas no mercado de trabalho. Recentemente, uma executiva de 32 anos assumiu aí uma grande empresa, virou notícia nacional.
Eu acho que é todo mérito. Eu até falei uma vez num outro programa meu, recentemente saiu uma capa dizendo de uma mulher dizendo assim, filhos não, muito obrigado. É um direito dela. Eu achei melhor não ter filho do que ter e não poder ficar junto. Ficar junto, que a gente fala o seguinte, os primeiros 6 meses é amamentar, ficar junto, usar licença maternidade. Depois, fazer o possível para priorizar a criança, ir na festa, ir na escola, não deixar de ficar presente, conhecer o professor, conhecer o pediatra, acompanhar o filho na escola, ligar para ela, falar, não pode vir, tá trabalhando o dia inteiro, não deu para vir almoçar, liga para o filho, ô filho, tudo bem, mamãe está aqui, o papai está aqui e tal. A criança precisa ser, eu falo uma coisa, eu repito sempre aqui, ó, uma criança precisa ser amada, só que ela precisa saber que é amada. Bota isso no teu artigo, porque isso é fundamental, as pessoas esquecem de dizer para o filho o quanto o amam, e é isso que precisa. Eles acham que a criança sabe que é amada, mas não aparece em casa, sai correndo às 7 da manhã, volta de noite, fala, filho, a mãe tem que trabalhar, eu faço isso para ter dinheiro, para te dar para não sei o quê. Precisa dizer que é amada. Nós temos que repensar, né, Martim? Eu acho que isso daí, nós temos que chegar a esse momento de pensar novamente uma reengenharia na família. A começar pela alimentação intraútero da mãe. Essa mãe tem que programar melhor o nascimento dessa criança. Lembrar que os primeiros 1000 dias são importantes, então, se você vai ter um filho, você não tem que fazer um pensamento para nascer mais 4 meses. Hoje é nascer mais 2 anos, no mínimo 2 anos, que vai dar os 1000 dias de criança. Eu acho que nós estamos numa época de mudança, mas eu acho que o momento é bom, é um momento que eu acho que nós chegamos quase no fundo do poço. Hoje você vê tantas crianças aí aumentando o grau de agressividade, a violência. A violência. Tem um capítulo no meu livro que fala o seguinte, a gênese da violência na primeira infância. A gente pensa que tratar a violência é cadeia, baixar a minoridade penal, pôr criança de 15 anos na cadeia, mas não é. É você saber que a infância é fundamental para você se sentir amado, para você sentir gente, para você ser bem tratado, para você comer coisas adequadas, para você ter pai e mãe cuidando de você. Se você não tem isso, a vida começa a complicar. Não é que todo mundo que não teve pai e mãe vai ser ruim, não é isso. Mas a chance de você ser um cidadão melhor, uma cidadã, depende desse começo, entendeu? É que você cria valores, né, Martins? Os valores são formados nessa parte da vida. Então, realmente é um momento de transição, é um momento de pensar uma nova vida, uma nova pediatria, novas crianças que vão viver 100 anos. Bom, companheiro, muito obrigado pela sua vinda aqui, pelas suas colocações, foi maravilhoso, eu acho que foi uma entrevista muito gratificante para mim também. Eu fico muito feliz de falar dessas coisas. Tenho certeza que vocês estão vendo isso aqui lá no Web Filhos, vão reproduzir essa palestra, esse bate-papo nosso aqui e vão espalhar pelo Brasil essa conversa toda. Nós ficamos muito felizes em saber que vocês gostam desse nosso trabalho. Que eu agradeço muito, muito, muito ao Beto e a Adriana da Web Filhos que estão dando essa chance de a gente levar para o Brasil inteiro essas informações. E mandem contato para a gente, escrevam, mandem e-mails, perguntem, entrem no Facebook meu. Você tem Facebook também? Tenho também. Tadeu Fernandes ou Zé Martins Filho. Essas coisas que nós falamos hoje, entra nos 2 Faces que vocês vão encontrar informação. Manda e-mail. Qual que é teu e-mail? Pode colocar? Meu e-mail pode. Tadeu Fernando Fernandes, abreviando, tffernandes@globo.com. Tá. Jomaf, eles põem lá. Jomaf, pode pôr na telinha, tá? Jomaf09@gmail.com. Pode escrever. Nós queremos ajudar vocês. Isso aqui é uma luta nossa para melhorar a vida dos nossos amigos, queridos brasileiros e das nossas crianças principalmente. Tadeu, brigadão, cara. Foi muito bom, viu? Muito obrigado. E você fica com a gente sempre. Nós vamos voltar outros dias com outros companheiros falando sobre saúde infantil. Abraços.